Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Ufa! Chegou a sexta-feira abençoada, não é? Aqui, pelo menos, nessa região do Brasil, aqui, leste de São Paulo, tá chovendo e que gostoso, hein? Tá friozinho, mas não importa, a chuva é muito boa, aliás, a gente precisa muito dela. E nós estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Hoje, como sempre, o assunto é muito importante. Meu amigo, aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. O importante para o ser humano não é ter muitos anos de vida, mas sim ter muitos anos de vida com saúde. É isso aí. Hoje vou conversar com o Dr. Wagner Matheus, médico urologista. Eu não sei porque é dia dos pais, então chamaram o urologista. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Obrigado, Alberto. E, doutor, gozado, por que a gente fala quando vamos conversar, vou no urologista, por que o homem torce o nariz, morde o céu da boca de raiva? Por quê, doutor? É o medo, o preconceito que a população às vezes ainda tem com relação a alguns exames que a gente realiza, principalmente o toque retal, né? Não existe um mito em cima desse exame. Uma bobagem. Mesmo, né? Mas isso mudou muito nos últimos anos. Os homens hoje têm uma consciência muito melhor. Eles vão aos médicos fazer exames periódicos, ao cardiologista, ao urologista. Então eu acho que a população tem melhorado muito nesse aspecto e esse preconceito. Não tenho medo nenhum. Eu vou ao urologista e falo, não me toque e vamos conversar à vontade. Bobagem, viu, gente? Isso é tudo bobagem. Dr. Wagner Matheus, ou Dr. Wagner Eduardo Matheus, aqui vai ser para nós só o Dr. Wagner Matheus, urologista, formado em medicina pela Unicamp, mestrado e doutorado em cirurgia também pela Unicamp, especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia. Faz parte da diretoria dessa sociedade, atualmente é membro do grupo de uro-oncologia do HC da Unicamp, coordenador da graduação na urologia. Que coisa, hein, doutor? Belo currículo aqui. É organizador de reunião mensal de uro-oncologia Unicamp há 5 anos, orientador de alunos da medicina em iniciação científica. Tá bom. Com 33 anos de idade, doutor, você tem um currículo muito bom, viu? Doutor, vamos lá. A gente começou falando assim, né? Já fiz praticamente uma pergunta, mas eu queria saber o seguinte. Há homens que passam a vida toda sem ir ao urologista, sem fazer o exame de próstata, sem fazer o toque retal, essa coisa toda. Como é que a gente explica isso? Como é que nós... existe uma hereditariedade nas doenças da próstata, alguma coisa assim nesse sentido? Sim, existe uma hereditariedade principalmente relacionada ao câncer de próstata. O câncer de próstata, quando o indivíduo tem um pai, um irmão, um avô com câncer de próstata, isso significa um risco para ele. Então aí ele deve começar a procurar o urologista para fazer os seus exames de toque, PSA, mais cedo, mais precoce. Quanto percentualmente alguém que teve um pai ou avô, ou pai e avô com câncer de próstata, qual que é o percentual de risco? O que aumenta para o cidadão? Isso é muito variado, nós não podemos dizer em porcentagem da população, mas vamos dizer que se você tem um pai com câncer de próstata, sua tendência é ter 3, 4 vezes mais o risco do câncer de próstata. Se tiver 2 familiares, esse risco vai aumentando. Então a população que a gente tem que se ater é principalmente a todos os homens com 50 anos, isso é bem sabido. Mas esses homens de risco têm que começar mais cedo os exames da próstata, aos 40, aos 45 anos, que é o estipulado hoje. Bom, nós vamos entrar muito nesse assunto já, vamos falar bastante sobre esse assunto aqui. Por que mulher vai mais ao médico? A mulher se cuida mais, né? A mulher é mais rigorosa, é mais organizada. Os homens são mais desorganizados. Então a gente tem uma pesquisa na Unicamp interessante, que a gente perguntava para eles quem que marcou a consulta. Mais de 50% das vezes quem marcava a consulta era a mulher. Então isso é algo interessante e ajuda muito a gente no nosso dia a dia, nas nossas campanhas, nas nossas aulas, porque o pessoal fala, olha, tem muita mulher na plateia, isso é ótimo, porque ela vai marcar consulta para o pai, para o marido. Então a mulher tem esse aspecto de organização, ela procura mais cedo, né? A mulher ela começa a fazer o Papa Nicolau assim que ela começa a ter atividade sexual, 18, 20 anos, obviamente depende de cada caso, mas a mulher ela é mais organizada. Eu acho que tem um pouco a ver também com a menstruação. A mulher fica mais ou menos doente que o homem? Fica igual. Mesma coisa? Fica igual. O homem morre mais do que a mulher.
O homem morre mais? Mais do que a mulher. Teoricamente, o homem fica mais doente do que a mulher. Ah, tá. O homem morre... E por que a mulher procura mais o médico do que... Então o homem vive menos que a mulher. Vive menos. As nossas estatísticas mostram isso. Entendi. Entendi, mas não gostei, mas tudo bem, entendi. Nós temos que melhorar a organização e a cultura dos nossos homens, né? Da nossa população masculina. Temos que tirar um pouquinho os tabus, né? O Papa Nicolau está para a mulher assim como o exame de próstata está para o homem ou não tem a ver? Sim. Podemos dizer que sim. Os cânceres mais comuns nas mulheres, de mama e o de colo de útero. Colo de útero. E no homem é o de próstata. O de colo de útero, ele é mais silencioso. Mais silencioso, mais facilmente detectável pelo Papa Nicolau. Ah, o Papa Nicolau é um exame fantástico. E ele está para o PSA e o toque, assim como está o Papa Nicolau e o toque na mulher. E o toque, muita gente fala, por uma estranha coincidência, ontem numa confraria de amigos, conversando e a gente... Porque vocês, urologistas, vocês estão nas nossas piadas o tempo todo, né? Porque a gente fala, o homem aproveita, faz essas brincadeiras e tal, não sei o quê. Então a gente estava falando, e depois, num momento falando sério, alguém com seus 44 anos disse que ele vai começar a fazer os exames de sangue, que o exame de sangue, o PSA já era suficiente e tal. É bobagem isso. Bobagem. O toque é muito importante. E quando o urologista faz um exame de toque retal, ele não está só fazendo o diagnóstico de câncer de próstata, ele está vendo o tamanho da próstata, ele está vendo a saúde da próstata. Então o exame de toque é necessário, é importante, deve ser realizado numa consulta urológica. Agora, uma coisa que eu não entendo muito, doutor, a próstata é como se fosse a gema do ovo, por exemplo. Sei lá, ela está numa determinada posição que o toque retal, você não apalpa a próstata todinha. Você pega uma boa parte dela, não é isso? Boa pergunta. A gente consegue, através do exame de toque retal, palpar principalmente a parte posterior da próstata. A parte anterior a gente não consegue palpar. Só que a maior parte dos tumores estão nessa parte posterior. A maior parte? A maior parte. Vamos dizer assim, em torno de 70%, 80% dos tumores começam nessa região, que é uma região mais periférica, mais fora da próstata, então, na parte posterior. Eu posso entender que pode, de repente, não estou dizendo que exista muita probabilidade, mas existe possibilidade de alguém ter um PSA baixinho, exame de toque perfeito e ainda assim ter o câncer de próstata. Existe. Por sorte, o câncer de próstata é uma doença de crescimento lento, na maior parte das vezes. Por isso que é importante fazer o ano todo, fazer o exame todo ano. Entendi. Porque se ele crescer na parte que você não toca, logo não, ele demora, mas uma hora ele vai aparecer na parte que você toca. Exatamente. Então, vamos supor, você não faz diagnóstico esse ano. Sim. Vamos supor que você erra o toque. Vamos supor que o PSA também erra. Tá. Você faz o ano que vem. Aí vai errar de novo, é muita coisa, né? É muito difícil, aí já começa a se tornar improvável. Perfeito. Então, como é uma doença de crescimento lento, ela pode ser detectada nesse período sem grandes problemas, desde que os homens comecem a fazer esses exames precocemente. Você sabe, doutor, que a cada 12 anos eu ganho um ano. Eu fico um ano sem fazer. Porque, por exemplo, se eu fizer em janeiro, eu não marco para janeiro, eu marco para fevereiro, ganhei um mês. Em fevereiro já marco para março, ganhei outro mês. E eu vou ganhando um mês a cada ano assim, para pelo menos ganhar uma vez em 12 anos. Vocês querem ganhar todas? É boa uma boa sugestão, não é isso? Sugestão. Muito bem. Bom, o câncer de próstata, embora ele seja lento, embora ele não apareça assim tão rapidamente, mas se não cuidar, ele é fatal. Quando a gente fala câncer de próstata, são vários tipos e subtipos de doença. A gente classifica baseado no tipo histológico, que a gente chama de Gleason. Então aí vai dizer se esse paciente tem um baixo risco, um médio risco ou um alto risco. Então tem tudo isso. É importante você classificar qual que é o risco dessa doença, desse câncer específico. Existem hoje, por exemplo, câncer que podem ser seguidos de próstata, que são tumores indolentes, tumores muito pequenos, que têm um comportamento... São tratados sem cirurgia? Sem cirurgia. Nós temos um trabalho na Unicamp, na clínica onde eu trabalho, na clínica Homens, nós temos aproximadamente 100 homens que nós só acompanhamos. Fazemos exame de PSA mais frequente do que o anual, fazemos ressonância, repetimos algumas biópsias para ver se esse tumor continua dessa forma que a gente chama indolente.
Tá. Então, doutor, isso é possível. O grande receio do câncer de próstata é a impotência. Hoje, há determinados métodos que preservam a inervação, alguma coisa no sentido, porque é duro você falar para o homem que ele ficou impotente, né? É difícil, eu entendo, essa é uma questão muito importante. O que causa normalmente a impotência nos nossos pacientes após um tratamento, uma cirurgia, uma radioterapia, uma braquiterapia, são o acometimento ou a lesão dos nervos que passam logo atrás da próstata. Então o que deve se fazer? Tratar precocemente, porque se você trata um paciente mais novo, mais jovem, uma doença mais localizada, você consegue fazer uma preservação desses nervos. Que é isso que está na moda hoje em dia para preservar a potência dos pacientes com câncer de próstata. Então, o que a gente pode falar? A pessoa operou, de cada 10 que operam um câncer de próstata, a gente tem um número de quantos vão perder a potência e quantos não? Os pacientes que são submetidos à cirurgia, todos vão ter um pouquinho de impotência no pós-operatório. Mas vamos dizer, depende do estadiamento da doença. Os casos mais localizados, nós podemos ter uma taxa de impotência de 50%, 60%. Agora, nos casos mais graves e avançados, aí a taxa de impotência é bem maior. Após um tratamento é maior, 80%, 90%, dependendo do momento que for tratada a doença. A falta da potência não significa na perda do libido. Não. A pessoa continua tendo o desejo, só não tem. A pessoa continua sendo eficiente, mas não é mais eficaz. Mais ou menos isso. Sexualidade é uma coisa complicada, viu, Alberto? Mas vamos lá, o que a gente acha que é importante, eu sempre explico isso para os meus pacientes quando vão fazer uma cirurgia de próstata ou um tratamento. A parte de potência envolve libido, desejo, ereção, sim, o orgasmo e a ejaculação. Tá. Então são todos esses pontos. Então, o por orgasmo exemplo, é implícito, a ejaculação é o físico, né? O libido é o desejo. Desejo. É mais ligado até à parte hormonal. Muito bem. Isso muitos homens até que fazem uma cirurgia continuam. E muitos que não fazem também perdem por questões de testosteronas e coisa do gênero. Que pode ser reposta num paciente com uma doença controlada e tudo mais. Então esse é um aspecto da doença. O outro aspecto é ter ereção. Tá. Que esse é o grande problema. Mas vamos supor que tenha a ereção. Que consiga segurar a inervação e tal. Mas depois da cirurgia, esse é o principal problema dos homens. Tá. Eles têm uma dificuldade em ter ereção. Mas hoje em dia, existem vários remédios que podem ser usados para isso. Medicações via oral. Perfeito. Injeções. Prótese. Num caso mais grave ou que o paciente não consegue ter um resultado com os tratamentos, prótese. É excelente o tratamento com prótese. E a pessoa tem orgasmo, embora não tenha ejaculação? Exatamente. A ejaculação é algo que fica prejudicado depois de uma cirurgia de próstata. Esse paciente não vai ter um líquido, um esperma como era antes. Porque ele é fabricado na próstata? Principalmente na próstata. Então, quando você remove essa glândula, a quantidade de esperma diminui muito. Pode manter um pouco de esperma que é produzido na uretra, mas é bem pouco. Perfeito. É uma ejaculação seca. Mas esperma não tem a ver com orgasmo? Não, são situações exatamente diferentes. Isso. O prazer que o paciente vai ter na relação... mas não demonstra. Exatamente. Mais ou menos assim. Exatamente. Entendi. Bom, nós estamos aprendendo muito hoje aqui, hein, gente? E olha, homem, eu falo pra você porque todos nós... Você também faz exame de toque retal, não faz? Claro. Faz. E não é você que faz em você, tem alguém que faz em você. Tem o meu urologista. Tem o seu urologista. Então, gente, nós temos que fazer. É importante, para que esse negócio... Viver é vida, você tem que estar buscando tudo. Você não vai conseguir nada na sua vida se você ficar doente. Não tem, olha, quando as pessoas de repente são acometidas por um mal desse e lamentam profundamente não ter procurado o médico anteriormente. Um grande detalhe, o exame, tem gente que fala, eu faço o exame preventivo, eu não vou ter problema. Não é que você não vai ter problema, é que você vai ser detectado bem rapidamente. Exatamente, Alberto. Essa é uma palavrinha que às vezes a população... explicar. Eu estou fazendo prevenção, não, você não está fazendo prevenção, você está fazendo detecção precoce. Detecção precoce. E essa que é a chave do tratamento da maior parte dos tumores, não só o câncer de próstata, tratar precocemente. Perfeito. A chance de cura é maior. Doutor, eu vi criança, bebê, operando próstata, com câncer de próstata. Bebê. Claro que eu já imagino que veio com câncer de outro órgão e deve ter passado para próstata, tirou tudo. Tá vivo.
mas é algo assim extremamente raro você ter isso na idade infantil, por exemplo. Super raro, eu nunca vi. Você nunca viu? Não, nunca vi. A gente trabalha muito com grupos de residentes, preceptores e residências aqui em Campinas. Então a gente tem esses casos que a gente comentou, olha, esse caso de uma idade precoce. O paciente mais novo que eu operei tinha 42 anos. E eu vou lhe passar porque eu sou inclusive amigo da família no Facebook. Após o programa, claro que eu não vou abrir isso aqui, após o programa eu vou lhe passar para você claro, ver. Será um prazer. Será um prazer. E de repente até você pode ajudar. Podemos né? até discutir alguma coisa tem que sempre procurar ajudar as pessoas. Essa família. Eu já ouvi falar também em murchamento da próstata. O que é isso? Murchamento da próstata. É um termo bem... Não, isso aí, e pessoas ligadas a mim que foram, e eu falei, mas o que você fez? Qual foi a cirurgia? Olha, para simplificar, eu fiz um murchamento da próstata. Tirou o conteúdo, existe isso? Depende, tem vários tratamentos de próstata hoje. Eu acho que você está se referindo à embolização. Talvez. Bom, eu não estudei medicina, eu não sei o nome, viu, doutor? A embolização, teoricamente, você emboliza uma artéria, você diminui o sangue naquela região, você tem uma necrose dos tecidos e pode ser que ela diminua. A embolização é utilizada para próstatas benignas. Benignas. Não para câncer. Tá. Murchamento poderia ser terapias focais, uma braquiterapia, que é uma radioterapia bem localizada, o Raifu, que nós temos em São Paulo, que faz o Hospital do Câncer, que também é uma terapia focal. Crioterapia não se usa mais para próstata hoje, né? Doutor, quem tem pai e mãe, quem tem pai e avô que tiveram problema e que pode ter, de repente a família quase que todos os homens tiveram, assim como a Angelina Jolie tirou os seios como prevenção e tal, existe o homem ter que tirar a próstata, e se tirar a próstata sem ter o câncer, é mais fácil a preservação da ereção e essa coisa toda, não? Sua pergunta é muito interessante e já existe um inglês que fez uma análise genética, porque isso é possível hoje, de você descobrir a incidência de você ter um câncer de um determinado órgão. A Angelina Jolie, ela tem história na família recorrente, ela descobriu que a chance dela ter um tumor de mama era 96, 97%. Perfeito. Ela tirou as duas mamas. Radical. Só que a mama é um órgão externo, estético. Hoje as cirurgias corretivas são maravilhosas. Então ela fez uma cirurgia maravilhosa, tanto é que não aparece, né? Estética. A mama não tem um aspecto funcional depois da amamentação, vamos dizer assim. Diferente da próstata. Então esse homem que fez a cirurgia na Inglaterra foi altamente questionável, o cirurgião que fez essa cirurgia. Porque a próstata mexe muito com a parte urinária, de perda de urina, e muito com a parte sexual. Então você não deve retirar uma próstata sadia. Perfeito. Mesmo com análise genética. Com risco. O que é recomendado hoje, a gente sabe que no futuro vai ser assim. Quando você tiver uma alta chance desse paciente ter um tumor de próstata, o que ele deve fazer? Os exames mais precoces ou mais frequentes. Menos espaço de tempo. PSA a cada 6 meses. Perfeito. Repetir essa biópsia. A ressonância magnética ajuda muito no diagnóstico hoje. Realizar ressonância magnética em períodos mais curtos, a cada 6 meses. Então, toda uma maneira de detectar a doença no começo. Aí sim você pode tratá-lo. Doutor, existe algum exame que evite o toque retal? Daqui a pouquinho você responde para mim, tá bom? Doutor, perguntei na saída se existe algum exame que possa substituir o toque retal. Não. Pronto, gente. Não adiantou ficar esperando agora. Vamos continuar. E para desânimo dos nossos ouvintes, nunca vai existir. Mas nem a ressonância magnética? Mas a ressonância é cara. Bom, peraí. Espera um pouquinho, mas então, se fizer uma ressonância, não precisa fazer o toque? Não. O toque ainda tem a sua função para um rastreamento da população. Melhor coisa é o toque retal, demora 10 segundos. 10 segundos. Não, aí você faz uma ressonância magnética, paga um valor enorme, aí quantos depois lá no minutos você na fica conclusão lá? Tá escrito sugestão de toque retal. Não adianta nada, né? Bom, gente, é o seguinte, a gente fala, mas olha, é rapidíssimo, né? E normalmente quando a pessoa chega e já é apresentada a você, já dá uma olhada na sua mão, não dá não? Olha, brinca, conta umas piadas, algumas eu já ouvi, finge que não conheço. Muito bom. Bom, só pra gente fechar esse assunto aqui, porque eu quero falar de outras coisas também aqui com o doutor. Primeiro, doutor Google não sabe nada de próstata, né? O negócio é consultar médico urologista mesmo, porque muita gente vai lá no Google e tal, não sei o que, isso é bobagem.
Alberto, até a gente hoje, do tanto de informações que a gente tem na internet, no Google, nas revistas especializadas, a gente tem dúvida. Né? Você imagina um paciente ir atrás de uma informação na internet. Então, quando eles vêm pra gente, eles vêm mais perdidos e duvidosos do que esclarecidos. Aliás, você falou uma coisa interessante aqui, doutor. Se vocês muitas vezes têm dúvidas, quando houver um diagnóstico para que se faça uma biópsia, por exemplo, não com o resultado da biópsia, mas quando é encaminhado para a biópsia, o paciente deve procurar uma outra opinião? Assim, hoje em dia, a biópsia é a melhor maneira de você dizer se tem ou não tem câncer de próstata. Então, se existe alguma dúvida naquele caso, está indicada a biópsia. Sim. De uma maneira geral, os pacientes não procuram uma segunda opinião para a biópsia. De uma maneira geral. Tá. O que eu vejo no meu dia a dia é muita gente procurando uma segunda opinião com diagnóstico de câncer de próstata, o que fazer. Entendi. Entendi. Não antes da biópsia. Mas por que eu pergunto isso? Porque, com toda honestidade, o procedimento da biópsia, eu acho ele meio desumano. É invasivo, você tem razão. Você tem razão. Você e o mundo inteiro está preocupado com isso. Então, se você for nos nossos congressos de urologia, na maior parte deles, eles estão tentando achar o exame ideal para substituir a biópsia. E nesse caminho eu diria para você que o que mais chega perto é a ressonância magnética. É um exame muito bom para se avaliar a próstata. A gente faz demais. Nós vimos no último congresso, aumentou 400% de vezes o número de indicação de ressonância magnética para próstata. Isso pensando em câncer de próstata. Sim, mas antes da biópsia? Às vezes até antes da biópsia. Então, o que eu queria saber, a biópsia, ela é condição sine qua non quando realmente você, antes de uma cirurgia, tem que ter um documento médico, é a biópsia? É a biópsia. Ela é a documentação precisa e legal para o médico realizar uma cirurgia. Entendi. Mas é como eu te disse, a ressonância está avançando demais, as imagens estão melhorando muito. Talvez daqui a 5, 10 anos a biópsia seja substituída. Tomara, viu? Tomara, porque não... Caminha para isso, mas assim, ainda não é. Tá certo. Ainda não é. Muito bem. A partir de que idade, então, quem nunca teve histórico familiar deve procurar o urologista para toque retal, para exame de próstata? Exame de próstata, 50 anos. 50 anos? Todos os homens. Todos os homens. Todos os homens. Vocês estão felizes aqui atrás das câmeras, mas vocês vão chegar aos 50 anos, viu? Pode ficar todo mundo tranquilo. E quem tem histórico? Procurar mais cedo. Tá. Mais cedo pode ser aos 45 anos, já tá bom. Se 45 quiser, anos. até aos 40 anos, viu, Alberto? A gente tem visto alguns casos, como você falou, desse recém-nascido. Às vezes, sim. Eu ia te falar aquela ocasião, o caso mais novo que eu já ouvi relatado foram 37 anos de idade. 37. Eu não sei como é que acharam, talvez o paciente fosse sintomático, entendeu? O que eu soube por todas as publicações que foram feitas pela família e tal, ele retirou a próstata. Judiação, você tem vontade de chorar quando você vê toda a postagem, não é? Mas talvez tenha sido porque por metástases, de repente, por proliferação por vasos linfáticos, não sei. Provável. Ou outro tipo histológico, por exemplo, sarcoma. O sarcoma é diferente do adenocarcinoma de próstata, que é o que a gente trata de câncer de próstata. A gente fala câncer de próstata, mas não é a doença mais comum da próstata, não. O mais comum é a hiperplasia benigna. Hiperplasia, é um aumento. É um aumento prostático. Essa 90% dos homens todos que estão aqui passarão por isso. É difícil ninguém ter que... Doutor, é verdade que quem não morrer de nada morre de câncer de próstata, é verdade isso? É verdade. Os homens que passam dos 90 anos de idade, a incidência de câncer de próstata aumenta muito. Mas não significa que esse tumor vai ser significativo do ponto de vista de clínica. E não se opera um homem de 90 anos de idade? Não se opera. Por quê? Porque o caminhar é tão lento que não vai dar tempo de... Vários motivos. Às vezes esse paciente tem um câncer indolente, como a gente estava falando no começo. Talvez essa doença não vai ter um desenvolvimento clínico de causar obstrução, de causar metástases. Então não se faz uma cirurgia radical. Mas, por exemplo, se esse paciente estiver com dificuldade para urinar, pode-se tentar medicamentos ou até eu pensei que vocês não operassem homem a partir dos 90 anos para não prejudicar o lado sexual a vitalidade sexual. Aliás, tem tudo a ver. Próstata, tá tudo ali. A pessoa, inclusive, tem um aspecto psicológico, né? Porque eu vou dizer uma coisa.
quantas e quantas pessoas no seu consultório, nas suas consultas, morrem de medo de perder a parte da virilidade quando vai passar pelos procedimentos. O doutor é cirurgião, porque o urologista sempre é cirurgião. Sempre. Para ser urologista tem que ter uma formação de cirurgião geral. Tem que ser, muito bem. Mas o urologista, ele está ligado à parte de rim, à parte de bexiga, todos esses órgãos. A urologia é uma especialidade e quando eu fiz cirurgia geral, e por isso que apareceu essa vontade de fazer urologia, por causa da abrangência da área, né? Então a urologia trata mulheres, que é a urologia feminina, incontinência urinária, perda de urina, trata homens principalmente, né, por causa da próstata, tumores, então tem tumor de rim, próstata, bexiga, pênis, a parte de infertilidade, o urologista também trabalha nessa parte. Também trabalha na parte de andrologia, que é a disfunção erétil, transplante renal, é o urologista que faz, algumas doenças endócrinas relacionadas na parte de andrologia, pediatria, uropediatria. Então a urologia tem uma abrangência enorme. Na Unicamp a gente se subdivide em grupos. E toda a parte oncológica também, estando dentro dos órgãos que são tratados na urologia, é o urologista que opera, não Sim. É um oncologista. O oncologista é um médico clínico. Nós hoje em dia trabalhamos muito próximos, todas as decisões são compartilhadas. Mas uma primeira visão do paciente, especificamente com câncer de próstata, é o urologista que faz o diagnóstico através do toque PSA, mas muitas vezes quando tem uma doença avançada e precisa de uma medicação mais avançada, uma hormonioterapia, uma terapia hormonal de segunda linha, uma quimioterapia, é uma decisão conjunta com o oncologista. O oncologista necessariamente não precisa ser cirurgião? Não, ele é clínico também. Ele é clínico. O oncologista clínico. Existem os cirurgiões oncológicos. Aqui na Unicamp existe a residência de cirurgia oncológica, no Hospital do Câncer, todos esses hospitais focados em câncer têm o cirurgião oncológico. Doutor Wagner, mas antes do senhor nascer, a situação não era assim não, o médico era médico, ele operava tudo, fazia tudo, essas especializações e subespecializações, eu acho que é coisa que data aí de uns 30 anos pra cá, não? Ou tô errado? Não, você tem razão, eu quando fiz medicina, faz um tempinho já. Eu lembro que eu morava aqui numa cidade de Valinhos, aqui pertinho daqui. E eu tinha alguns cirurgiões gerais que eles faziam clínica geral e cirurgia geral. Esse era meu sonho, né? Pro interior fazer clínica e cirurgia geral. Mas ao longo dos anos, você percebe que o mercado ele foi se especializando. Então hoje, por exemplo, é difícil quem faz cirurgia geral. Quem faz mais essa parte é o gastro. O proctologista. Verdade. Então, mesmo o gastro já é um cirurgião específico da parte do aparelho digestivo. Sim. E as cirurgias hoje para retirada da próstata, normalmente quando se tem o câncer, se retira a próstata toda, não pedaços, né? Toda. Tem que tirar Isso é laparoscópico? É laparoscopia que faz? Não. Ou tem que cortar mesmo? Não, hoje em dia existe a possibilidade de laparoscopia, é factível, existe a possibilidade de robótica, que é algo relativamente recente, de uns 10 anos para cá, que a robótica iniciou no Brasil. Então hoje é possível realizar a retirada da próstata por via aberta, que é a mais barata, mais fácil, mais convencional, mais realizada no Brasil. A laparoscópica, que são aqueles portais, né, uma cirurgia realizada como a cirurgia de vesícula. E a robótica, que a robótica nada mais é do que uma laparoscopia acoplada a um robô. E quem comanda isso no computador? É o cirurgião. O cirurgião que comanda o robô. Vai ficar com o visor ali e tal, vai colocar. E o robô é perfeito? Não, o cirurgião é muito bom. Mas não, o robô quem comanda o robô, cirurgião, né? Quem comanda o robô é um ser humano, é um cirurgião. É um cirurgião. Então, se o cirurgião, quanto melhor o cirurgião, melhor a cirurgia. Agora, se o cirurgião também cometer algum erro, o robô não vai corrigir. Não, então se acontecer alguma coisa errada, não adianta reclamar com o robô, tem que reclamar com o cirurgião. Não, com certeza. Tá. Até um aspecto interessante, Roberto, porque hoje em dia, no Brasil, nós temos pouco mais de 30 robôs. Nos Estados Unidos tem mais de 2.000 robôs. Olha. A cirurgia... E são os mesmos? São os robôs mais avançados. São mais avançados. No Brasil nós ainda... uma linhagem diferente ainda. Hoje em dia tem isso também. A cirurgia robótica no Brasil não chega a 2%, 3%.
Nos Estados Unidos, mais de 80% dos pacientes são operados por cirurgia robótica. Olha, eu ia perguntar sobre o pós-operatório, qual que é o laparoscópico, eu acho que é mais rápido, né? A laparoscópica e a robótica, que são parecidas em termos de pós-operatório, elas são mais rápidas do que a cirurgia aberta. A outra a gente chama o quê? Convencional? Assim? Convencional ou cirurgia aberta. Muito bem. E todas elas são feitas pela parte da frente? Todas pela parte abdominal. Tá, porque a biópsia não, a biópsia é pelo reto. Pelo reto, isso, mas a cirurgia é realizada pela frente. Tá. Nós usamos um acesto extraperitoneal para cirurgia aberta, então nós não entramos dentro do abdômen, ela é feita por cima do peritônio, no espaço extraperitoneal. E é rápida a cirurgia? Depende do caso, né? Depende do perfil do paciente. Se é um paciente mais magro, é mais fácil a cirurgia, mas vamos dizer, 3 horas em média para todas essas cirurgias. Alguns operam mais rápido, 2 horas. Doutor, existe alguma coisa que possa nos ajudar a prevenir o câncer de próstata? Porque eu me recordo muito do tal do licopeno, é isso? Licopeno. Teve época da minha vida que eu tomava, tinha em cápsula. Licopeno em cápsula e do tomate, mas diz que também o tomate para liberar o licopeno tem que estar num molho, eu não sei como é que é isso aí. Isso aí está provado cientificamente que ajuda, não? Não, o licopeno infelizmente era uma medicação utilizada, mas provou que não tem nada a ver? Não tem eficácia. Será que eu consigo o dinheiro de volta de todo o licopeno que eu comprei nas farmácias? O que se sabe é um aspecto interessante, por exemplo, de colocar algumas observações que foram feitas no mundo. O negro tem mais câncer de próstata do que o branco, genético. O oriental tem menos que o branco e o negro. Os orientais que moram no Japão, na China, tem menos incidência de câncer de próstata. Se você pegar esse oriental e trouxer para o ocidente, ele tem mais câncer de próstata. Mais câncer de próstata. Se você mudar para a África, por exemplo, você vai ter mais câncer do que esse morando aqui? Nós não temos esses números. Aí eu não sei dizer para você. Então não está ligado muito à alimentação. Tá. Tá ligado. Porque a alimentação oriental é diferente da ocidental. Sim, com certeza. Então é baseada em gordura vegetal. Tá. E a ocidental, gordura animal. Então, 2 coisas que nós sabemos do câncer de próstata da genética dele é a parte de gene, hereditário, e segundo, a parte de alimentação, que alguma coisa deve ter relacionada à gordura animal. Bom, aliás, é o seguinte, a gordura ela é uma grande vilã, né? Com certeza. Essa é a grande história. Mas enfim, muito bem. Vamos pro intervalo, a gente volta já aqui com o Dr. Wagner Matheus falando da saúde do homem, Dia dos Pais, hein? Alô, filhos! Dê uma puxadinha de orelha no seu pai e às vezes ele acha que tá bem, que tá tudo bem, essa coisa toda, é preciso comprovar, tá? Falamos muito sobre câncer de próstata, sobre prevenção, não é bem prevenção, é sobre você primeiro, né? Saber primeiro, eu costumo dizer o seguinte, quando eu narro futebol, eu quero saber primeiro o momento de eu parar antes dos ouvintes, senão não tem mais jeito. Se os ouvintes acharam que eu já tinha que ter parado, então é mais ou menos no exame de próstata. Você tem que deixar o médico saber primeiro do que, de repente, outros sintomas aparecerem. Doutor, testículo também faz parte da urologia? Faz. Quem opera os tumores de testículo, por exemplo, que é uma patologia relativamente rara. Mas é o urologista. Nós fazemos a retirada do testículo. Qual é a função do testículo, doutor? Muito importante. A parte hormonal. O testículo produz 95% da nossa testosterona, da testosterona masculina, 95%. E ele produz também os espermatozoides. Também ali? Também na próstata ali? Também ali no testículo. Não, pera um pouquinho. Vamos entender. Espermatozoide é uma coisa e aquele líquido leitoso que envolve o espermatozoide é outra coisa. Aquele é o líquido, é o esperma, é o líquido, né, que é todo o conteúdo líquido. O espermatozoide é uma pequena parte daquele líquido. Pequena partinha, exatamente. Tanto é que um homem que para a produção de espermatozoide ou que faz vasectomia, você nem percebe no esperma. Perfeito. Só através de microscópio para descobrir que ele fez a cirurgia. Quem faz vasectomia é o urologista que faz? A maior parte das vezes é o urologista mesmo. Mas existem muitos cirurgiões gerais habilitados para isso. Mas a maioria das vezes aqui. Quem faz vasectomia, ele continua produzindo espermatozoide, os espermatozoides vão morrendo ou para a produção? Depois de um certo tempo, para totalmente. Que é aquela história de fazer reversão de uma vasectomia. Se a pessoa se arrepende com 5 anos, você consegue recanalizar e reverter. Mas se você faz essa cirurgia depois de 10, 15 anos, já tá nada. Aí a produção já parou de espermatozoide. Eu acho que isso é feito no testículo.
Isso no testículo. Não, um pouquinho acima do testículo, a vasectomia, você fala. Não, a produção lá do espermatozoide. Sim, a produção do espermatozoide. Porque você faz a vasectomia, que o testículo pensa o seguinte: eu estou fabricando, ninguém compra, está estocando, vou parar de fazer. É mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Muito bem. A vasectomia hoje é uma cirurgia, rapidíssima, né? Simples. Daqui a pouco vai ser ambulatorial, se já não é. É ambulatorial. É ambulatorial, tá vendo? Olha como as coisas, eu quando fiz, era hospital e aquela coisa toda, e o tempo passa, né? E as coisas vão se modernizando. Doutor, e o rim? A gente vê às vezes, quando as pessoas são obrigadas a fazer a hemodiálise. O que é a hemodiálise faz? O que ela faz no organismo da pessoa? Então, a função dos dois rins, né? Os rins são órgãos duplos. A função dele é filtragem. Então, o sangue passa por ali, cada batimento cardíaco, o sangue passa nos dois rins, ele filtra, tira a sujeira e sai na urina. Então, essa função de filtração é muito importante. O homem, quando perde, o indivíduo, quando perde essa função de filtração, ele tem que fazer hemodiálise. Ele tem que tirar essa sujeira do sangue de alguma forma. E é isso que a hemodiálise faz, ela extrai essa sujeira do sangue através de uma máquina. Mas o que suja o sangue? Nós temos várias substâncias tóxicas que são produzidas a todo momento no sangue. Fumaça, aquilo que você come também. Que você come, você absorve alguns nutrientes. Isso é absorvido para o sangue, é quebrado em várias moléculas, o organismo tira aquilo que precisa, o que quebra e que não tem valor, é excretado no próprio sangue. Isso são escórias que a gente chama. Por exemplo, uma hemodiálise, ela faz a limpeza do sangue toda cada vez que a pessoa passa por esse processo. Isso, exatamente. E às vezes é obrigada a fazer isso mais de uma vez por semana. A maior parte dos pacientes que fazem hemodiálise assim contínua, eles fazem 3 vezes por semana. 3 vezes? Essa sessão demora mais ou menos umas 4 horas. E é reversível? É possível horas. Alguém fazer hemodiálise por um período e depois não precisar fazer mais? Acontece, por exemplo, um paciente que teve uma infecção generalizada, teve uma necrose aguda com possibilidade de reversão, uma criança, ou um paciente mais jovem, isso pode ser revertido. Já vi algumas vezes, não é o mais frequente. Tá. O mais frequente de quando as pessoas entram na hemodiálise é de forma definitiva. E aí só um transplante renal, por exemplo, pode substituir isso. E por que chega a esse nível? Então, não tem como prevenir? Tem 70, 80% essas são as estatísticas que nós temos dos pacientes que fazem hemodiálise estão relacionados a hipertensão e diabetes. Então o que causa hipertensão e diabetes? Obesidade, cigarro, sedentarismo, alimentação. Eu falo assim que os médicos sempre são chatos, todos os médicos, cardiologista, urologista, gastro, todos falam a mesma coisa, né? Verdade. Que o paciente tem que praticar atividade física, tem que ter uma alimentação adequada. A gente mesmo que é médico sempre fica pegando ali, né? Brigando com a balança, com a alimentação. Eu entrevistei aqui, não sei número de médicos. Nunca ninguém chegou aqui e falou para você: olha, o bom é você ficar na sua casa, tranquilo, você fala o que você quer, você pode beber, você pode comer, não tem que fazer exercício, não tem que fazer nada. Nunca. Sempre a mesma linha. Sempre a mesma história. Quando todo mundo fala a mesma coisa, deve ser verdadeiro, né? Tem que ser assim. Com certeza. Tá bom. Bom, doutor, o corpo humano é uma máquina perfeita, né? É uma máquina maravilhosa e eu acho que o ser humano, nós temos a obrigação de cuidar muito bem dessa máquina que nós ganhamos, né, de Deus, né? Sem dúvida. Acho que nós temos que tratar bem. Não pode duvidar nunca de Deus, né? Porque é uma coisa assim impressionante. Com certeza. Dr. Wagner Eduardo Matheus, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui. Não, ele deve ter bons clientes, não tem, pacientes, né? Não. Agradeço demais a tua presença. Eu que agradeço, muito obrigado pela entrevista. Você é muito simpático aqui. Você e todo o pessoal do Visão Geral, do programa Visão Geral, e a Clínica Urohomens agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito bem, eu que fico feliz e acho que é extremamente importante, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. Vou dizer uma coisa, prevenção em qualquer circunstância custa muito mais barato do que uma solução cirúrgica também, viu? Não só pelo aspecto financeiro, mas sob todos os pontos de vista, emocional, físico, é muito bom e é um presente para você. Você tem que se dar esse presente, tá? Com toda certeza. Prevenção. Meus amigos, hoje, sexta-feira, então vamos lá. Afrouxar o nó da gravata, o doutor tá com a gravata aí, né? Toda certinha, tal. Eu tenho que afrouxar o nó da gravata porque, olha, a semana passou, graças a Deus, passou e nós estamos aqui na sexta-feira. Um excelente final de semana para todos vocês. Não se esqueça de que é preciso ter sempre moderação.
A minha sexta-feira termina mesmo hoje às 8 da noite, porque eu tenho às 7 horas o nosso RF Esporte Clube aqui pela Rede Família de Televisão, porque família é tudo de bom. Até a noite, pessoal.